um jovem compra um carro chamado Christine, mas ele não sabia que esse carro tinha vida própria e começa a bigodar seus amigos por ciúme. Em uma fábrica de carros na década de 1950, uma linha de carros modelo Plymouth Fury está sendo finalizada. Contudo, um deles é especial, um modelo vermelho que está sendo inspecionado por um dos trabalhadores. Para sua infelicidade, enquanto verifica o motor, o capô fecha sozinho e esmaga a mão dele. Ele sai para cuidar do ferimento e outro funcionário vai inspecionar o carro por dentro e deixa cair cinzas do seu charuto no assento. Horas passam e o expediente chega ao fim. Todos estão saindo, mas o supervisor nota que o carro vermelho ainda está com as luzes acesas e vai verificar, só para encontrar o corpo do funcionário com o charuto. Décadas depois, em 1978, um estudante chamado Dennis chega com seu carro na casa de Ari, um jovem nerd e desajeitado. Apesar das personalidades diferentes, os dois são grandes amigos e se preparam para ir para o primeiro dia de aula. Eles pegam o material nos armários até que a nova aluna Lee aparece, chamando a atenção de todo mundo com sua beleza. Depois, Dennis espera a Ari para o almoço, mas descobre que o amigo está sendo atormentado por Bud, o valentão da turma. Ao ouvir sobre isso, ele corre até a oficina da escola, justamente quando Bud toma o lanche de Ari e o ameaça com uma faca. Dennis tenta intervir, mas o valentão joga o lanche no chão e Ari escorrega nele, perdendo os óculos. Não satisfeito, Bud pisa neles e quebra. O valentão ri da situação toda, mas Dennis aproveita a distração e desarma ele com um golpe, seguido por um soco bem no meio da cara. Nesse mesmo instante, a galera do grupo do valentão ataca Dennis, até que um dos professores chega na oficina e manda todo mundo parar. O professor fica suspeito de Bud e Ari confirma que ele os ameaçou com uma faca. Bud nega tudo, mas o professor manda ele esvaziar os bolsos e Bud acaba mostrando o canivete escondido. Resultado, ele e os capangas são enviados para a diretoria e Bud acaba expulso da escola, enquanto seus amigos ficam de castigo. No fim do dia, Dennis e Ari conversam sobre o ocorrido, até que no caminho, o jovem nerd vê um carro parado em frente a uma casa e pede para Dennis parar. Eles vão até lá e encontram um carro modelo Plymouth Fury vermelho, o mesmo do incidente na fábrica, mas agora velho e mal cuidado. Ari não se importa e fica obcecado pelo carro, até que o dono, o velho George Lee, aparece. Ele diz que o carro se chama Christine e pertencia ao seu irmão, que foi-se algumas semanas atrás. Por isso, o velho quer se livrar do carro logo e o oferece por $250. Dennis aconselha o amigo a não comprar aquela lata velha, mas Ari fecha o negócio sem hesitar. Ao anoitecer, o jovem volta para casa e conta para os pais sobre a compra, mas sua mãe severa é totalmente contra a ideia e manda ele se livrar do carro. O jovem se recusa, dizendo que já faz de tudo para agradar os pais e que comprou o carro com suas economias. Mesmo assim, a mãe continua firme na decisão e o jovem decide sair de casa e levar o carro para uma garagem. Dennis acompanha ele e lá encontram o dono da mecânica, um velho rabugento chamado Will, que trata os dois de forma rude. Apesar disso, ele deixa os jovens guardarem o carro durante a noite, mas manda eles irem embora. No caminho de volta, Dennis pergunta por que Ari comprou um carro tão acabado como Christine. O jovem responde que finalmente encontrou algo tão feio quanto ele mesmo, mas que pode se tornar algo melhor se ele se esforçar. Piada pronta, né? Feio, mas com esperança. Semanas se passam e Ari trabalha dia e noite para arrumar o carro. O dono da garagem continua sendo grosseiro, mas resolve contratar o jovem para ajudar na oficina, em troca do que Ari pode pegar toda a sucata que precisar para o carro. O jovem aceita a oferta e continua trabalhando no carro, sem perceber que, de forma misteriosa, está ficando cada vez mais apegado a Christine. No dia seguinte, Dennis e dois amigos conversam sobre a nova aluna, e ele é desafiado a ir falar com ela na biblioteca. O jovem aceita o desafio, mas quando se senta à mesa de Lee e a convida para sair, a garota diz que já tem um compromisso. Dennis sai da mesa envergonhado pela rejeição e, no fim do dia, vai até a casa de Ari para conversar, já que eles não têm se visto com frequência. Ao chegar, ele percebe que Ari está diferente, sem óculos, com roupas mais estilosas e um jeito mais rebelde. Ari nem quer conversar com o amigo e sai apressado para fazer um trabalho extra para o dono da oficina. A mãe dele tenta impedir, mas o jovem ignora.
embora. Ela então conversa com Dennis e diz que está preocupada com o filho e seu novo carro, pois descobriu que o dono anterior tirou a própria vida dentro do carro, inalando monóxido de carbono. Ao ouvir isso, Dennis vai até a casa do velho George e ele revela o que aconteceu com o irmão. Depois de comprar Christine, o irmão ficou obcecado pelo carro, mesmo depois de sua filha e esposa perderem a vida nele. Para piorar, após o irmão foi-se, o carro misteriosamente reapareceu na casa de George semanas depois. Isso deixa Dennis ainda mais preocupado, e no fim do dia, ele decide ir até a garagem dar uma olhada no carro. Ao chegar lá, tenta entrar em Christine, mas assim que puxa a maçaneta, o rádio começa a tocar e Dennis sai correndo antes que alguém o veja. No dia seguinte, o jovem vai ao estádio da escola para jogar uma partida de futebol. Dennis está se preparando para uma jogada importante, mas à distância vê Ari chegando com Christine totalmente restaurada, o que chama a atenção de Buddy e seus amigos. Além disso, Lee aparece de dentro do carro, e ela e Ari se beijam na frente de todos. Dennis fica confuso e chateado ao ver isso, e perde a concentração no jogo. Infelizmente, um dos jogadores rivais aproveita a distração, e toma a bola dele com um golpe tão forte que o deixa inconsciente e gravemente ferido. Dias se passam após o incidente, e Dennis acorda no hospital com a perna engessada e o pescoço fraturado. Ao lado dele está Ari, que veio visitar o amigo, e os dois retomam a amizade. Dennis revela que por causa do que aconteceu na partida, nunca mais vai poder jogar futebol e que quase ficou paraplégico. Ele também pergunta como Ari conseguiu consertar Christine tão rapidamente, mas o amigo apenas diz que trabalhou duro para isso. A conversa, no entanto, logo muda de tom, e Ari conta que fez os pais registrarem o carro em seu nome, senão ele largaria a escola. Dennis nota que o amigo mudou muito de personalidade e que algo sombrio parece estar crescendo dentro dele. Mesmo assim, Ari apenas se despede de Dennis, e ao anoitecer, leva Lee a um cinema drive-in. Os dois estão num momento romântico, mas quando as coisas começam a esquentar, Lee recua e sai do carro. Ari vai atrás dela, e a garota diz que não quer passar esses momentos no carro. Além disso, os dois começam a discutir sobre o fato de Ari estar obcecado por Christine, dando mais atenção a ela do que a própria namorada. Ele acha essa conversa absurda e convence Lee a entrar no carro por causa da chuva. A garota concorda, mas assim que eles entram no carro, o para-brisa começa a dar defeito, e Ari sai para tentar consertá-lo. Nesse momento, Lee pega um lanchinho para comer no carro, mas o rádio liga sozinho. Como se isso já não fosse estranho o bastante, uma luz forte é emitida do painel, e a garota começa a se sentir mal, como se estivesse sufocando. Ela começa a perder o ar, e Ari corre imediatamente para ajudá-la, mas o carro age por conta própria e tranca as portas por dentro. O jovem desesperado tenta abrir a porta de todas as maneiras possíveis, mas sem sucesso. Por sorte, Lee, já sem ar, consegue puxar a trava da porta, e um motorista ao lado deles abre a porta. Vendo isso, Ari fica furioso e parte para cima do homem, mas ele só quer ajudar, tentando desengasgar a comida presa na garganta da garota. E ele consegue. Ufa, piada leve. Depois dessa situação bizarra, Ari leva Lee de volta para casa, mas a garota sai rapidamente do carro e não quer conversa. Mesmo assim, ele tenta se desculpar, mas Lee diz que de alguma forma foi o carro que fez isso com ela. Além disso, ela sente que Christine parece ter ciúmes de Ari, pois sempre acontece algo estranho quando os dois estão juntos. Mais uma vez, o jovem acha que é só paranoia da namorada e promete que vão conversar sobre isso no dia seguinte. Ari então volta para o carro, mas não consegue ligá-lo. Instintivamente, ele tenta conversar com Christine e diz que o que aconteceu com Lee não vai mudar nada e que ela continuará sendo seu carro. Depois disso, ele tenta ligar o carro novamente e desta vez ele funciona. Os dois então retornam à garagem e Ari deixa Christine lá. Porém, antes que ele perceba, Buddy e seus capangas invadem o lugar. Assim que o jovem sai, os bandidos vão até Christine e, armados com marretas, começam a destruir o carro inteiro. Não satisfeitos em destruir a carroceria, um dos capangas começa a rasgar os bancos e destrói o rádio. No dia seguinte, Ari e Lee se reconciliam e vão juntos até a garagem, dizendo que o jovem pode pegar sua carteira no carro. Contudo, quando chegam lá, Ari fica chocado ao ver Christine completamente destruída. Lee pergunta quem fez isso e tenta apoiar o namorado, mas Ari não consegue controlar sua raiva e a manda sair. Mais tarde, durante o jantar, o jovem conta aos pais o que aconteceu e eles tentam confortá-lo, dizendo que vão ajudá-lo a comprar um carro
carro novo. No entanto, isso só deixa Ari ainda mais irritado, pois ele sabe que seus pais, assim como Lee, nunca gostaram de Christine. Além disso, ele os culpa pelo ocorrido, pois, se tivessem deixado ele estacionar o carro na garagem, nada disso teria acontecido. Depois de dizer várias coisas rudes aos pais, Ari sai da mesa e vai para seu quarto, mas seu pai vai atrás dele e exige que ele peça desculpas à sua mãe. O jovem continua com seu comportamento rebelde, o que obriga o pai a tomar uma atitude física, mas Ari reage e quase coloca a vida do pai em risco. Horas se passam e o jovem ainda está obcecado por Christine. Ele retorna à oficina e decide reparar o carro peça por peça, até que esteja exatamente como era antes. No entanto, ele é surpreendido ao ver que o carro, de forma sobrenatural, começa a se reparar sozinho. Intrigado, Ari pede que Christine mostre do que mais é capaz, e então o carro começa a se restaurar completamente, sem nenhum esforço. Mais tarde, no meio da estrada, um dos capangas de Buddy, chamado Muti, pega carona em um caminhão e desce em frente a uma rodovia. O jovem continua seu caminho até ouvir o som de um motor de carro ao longe. À medida que se aproxima, ele vê Christine entrando na estrada e parando bem à sua frente. Assustado, ele suspeita que Ari esteja dentro e tenta se justificar, mas o carro acende os faróis e avança em sua direção. Muti corre o mais rápido que pode e consegue pular para fora de um obstáculo pouco antes do carro atingi-lo. Ele pensa que perdeu o veículo, mas Christine aparece logo em seguida e o persegue. O jovem continua a fugir e pula por um portão que leva a um velho depósito. Depois disso, ele corre por um caminho estreito, mas logo atrás surge Christine, que o persegue devagar, quase como se estivesse se divertindo com a situação. Finalmente, o jovem se vê preso, sem saída, com o carro bem à sua frente, apenas esperando. Sem ter para onde ir, ele saca uma faca do bolso e ameaça quem quer que esteja dirigindo, mas Christine começa a avançar e, mesmo com o beco estreito, força a passagem e o esmaga. Na manhã seguinte, Ari vai ao quarto de Dennis e conta o que aconteceu com Muti. Dennis acha isso suspeito e ainda mais estranho que Christine tenha se restaurado depois de ter sido destruída. No entanto, Ari apenas dá de ombros e sai. Ao sair, o jovem é abordado pelo detetive Jenkins, que diz estar investigando quem destruiu seu carro e o sumiço de Muti, que foi encontrado com o corpo partido ao meio. Ari diz que não sabe sobre a eliminação do jovem, embora fique satisfeito com a notícia. O detetive começa a suspeitar do jovem e revela que ouviu o depoimento de sua namorada, Lee, sobre o que aconteceu com o carro e como ele foi restaurado de forma estranha. Isso é a gota d'água para o jovem, que perde a paciência e sai sem dar mais informações. Mais tarde, ele liga para Lee e tenta convencê-la a encontrá-lo, mas a garota recusa, o que só deixa Ari ainda mais irritado. Enquanto isso, em uma loja de conveniência, Buddy e seu amigo Don compram algumas bebidas e seguem pela estrada. No meio do caminho, um carro com os faróis ligados começa a persegui-los. Buddy para o carro para ver quem é, mas os faróis bloqueiam sua visão. Ele tenta despistar o carro dando ré, mas o veículo faz o mesmo, revelando ser Christine. Irritado, Buddy acelera pela estrada até parar em um posto de gasolina onde seu amigo Rich trabalha. Ele então sai do veículo, saca um pedaço de ferro e se prepara para enfrentar quem quer que esteja o perseguindo. De repente, Christine aparece em alta velocidade e, sem hesitação, colide de frente com o carro de Buddy, amassando completamente o lado do veículo. O valentão suspeita que Ari está dentro e o desafia a enfrentá-lo. No entanto, Christine avança novamente contra o carro de Buddy, mas desta vez o empurra para dentro da oficina. Nesse momento, Dom estava dentro e foi empurrado junto com o carro, sendo esmagado contra a parede. Como se isso não bastasse, o carro destruído começa a vazar gasolina e o combustível alcança os pés de Rich. Eventualmente, o carro de Buddy pega fogo e quando o fogo entra em contato com a gasolina, toda a garagem explode, levando Rich junto. Vendo essa tragédia, o amigo arrasta para cima para salvar a própria pele, mas Christine sai da garagem coberta em chamas e parte para eliminar sua última vítima no meio da estrada escura e deserta. O carro em chamas observa o amigo fugir o mais longe que consegue, mas finalmente o carro monstro atropela a vítima, deixando apenas o corpo estendido na estrada, coberto de fogo. Algum tempo depois, o velho Will ouve um carro se aproximando, e ao abrir as portas de sua oficina, ele encontra Christine coberta de fumaça. O velho acha isso estranho, já que Ari havia ido com seu carro para fazer um serviço que ele tinha pedido, então se arma com uma espingarda e vai até Christine para ver quem está dirigindo. O velho homem se aproxima e tenta abrir a porta, mas toda a lataria está extremamente quente. Ele usa um pano velho para abrir, mas não tem ninguém lá dentro. Isso só deixa tudo mais esquisito, mas mesmo assim, o homem
decide entrar no carro para investigar. Christine aproveita esse erro para evitar qualquer testemunha. E assim que o velho entra no carro, ela tranca ele lá e esmaga-o, empurrando o banco contra o painel. No dia seguinte, Ari retorna à garagem e encontra várias viaturas da polícia lá dentro. Ao entrar, ele se depara com o detetive Jenkins, que lhe conta que encontrou o chefe dele dentro do carro, sem vida. A parte mais estranha de tudo é que a situação parece indicar que ele tirou a própria vida, já que a arma dele estava dentro do carro. Diante disso, Ari diz que não sabe o que pode ter acontecido, mas suspeita que foi coisa de Christine, que mais uma vez aparece completamente restaurada. Enquanto isso, Dennis retorna para casa e recebe uma ligação de Lee, que pede para falar com ele. Ela vai até lá e diz que suspeita que o carro está de alguma forma controlando Ari, fazendo com que ele haja de forma estranha e violenta. Dennis não acredita que o amigo seja capaz de fazer algo ruim, mas, se o carro estiver controlando sua mente, ele precisa ser destruído. Depois da conversa, Lee vai embora, mas, segundos depois, Ari aparece junto com Christine. Ele chama Dennis para dar uma volta de carro, mas Ari está, mais uma vez, agindo de maneira muito estranha. No caminho, ele começa a beber mais do que devia, excede o limite de velocidade e até tira as mãos do volante, deixando o carro dirigir sozinho. Essa atitude deixa Dennis preocupado, e ele repete as palavras de Lee, dizendo que Ari não está no controle do carro. No entanto, em vez de ouvir o amigo, o jovem apenas diz, num tom ameaçador, que nada e ninguém vai ficar no caminho dele e de Christine. Para provar isso, Ari acelera o carro ao máximo e entra em outra pista, quase colidindo com um carro vindo na direção oposta. Vendo que o amigo está à beira da loucura, no dia seguinte Dennis deixa um bilhete na lataria de Christine, pedindo para Ari encontrá-lo na garagem à noite. Quando chega a hora do encontro, Dennis e Lee estão esperando ele na oficina, mas não encontram Ari lá. Então, os dois entram numa escavadeira próxima e a dirigem para dentro da oficina. Os dois combinam que Lee ficará no escritório e fechará o portão quando Ari chegar. E assim que ele sair, Dennis destruirá Christine com a escavadeira. Eles seguem com o plano e a garota vai até o escritório, mas o que nenhum dos dois sabia era que Christine estava escondida na oficina, no meio de um monte de entulho. Então, o carro acende os faróis e parte para atropelar a garota, que num ato de reflexo, se agarra num pneu pendurado e desvia no último segundo. No entanto, Christine não desiste e parte para atacar a garota novamente, só que dessa vez Dennis coloca a garra da escavadeira na frente dela, protegendo-a do impacto. Depois disso, Christine recua e vai para o outro lado da oficina, enquanto Dennis leva o trator para o lado oposto. Os dois veículos se posicionam um contra o outro, e é revelado que Christine não está dirigindo sozinha, mas com a ajuda de Arie, completamente dominado pela influência dela. De repente, o carro ativa os faróis e, em questão de segundos, se repara completamente. Para piorar, a escavadeira para de funcionar e Dennis tenta reiniciar. Nesse meio tempo, o carro acelera em direção ao escritório para eliminar Lee de uma vez por todas. A garota se desespera e o carro colide com tudo, mas em vez de acertá-la, o impacto joga Ari pelo para-brisa. A garota vai ver o que aconteceu com ele, e Ari a assusta com um pulo e a agarra de surpresa. Infelizmente, seu corpo está mortalmente ferido por um dos pedaços de vidro no para-brisa. Ari, em seus momentos finais, tenta acariciar seu precioso carro, mas não resiste aos ferimentos e perece em frente a Christine, sem poder fazer mais nada. Lee foge da cena, mas Christine, num último ato de vingança, dá ré para tentar acertar a garota. No último segundo, Lee consegue desviar, e o carro fica preso numa coluna. Dennis aproveita a chance, e após reativar a escavadeira, dirige em direção a Christine. O golpe a acerta com força, mas o carro resiste e tenta fugir. Christine parte na direção de Lee, mas Dennis usa a garra da escavadeira para perfurar o veículo por trás. Com esse golpe, o carro louco parece perder força e fica desabilitado. Lee corre para a escavadeira para se juntar a Dennis, mas Christine se reativa e começa a se reconstruir mais uma vez. Para acabar com o mal de uma vez por todas, Dennis liga a escavadeira e passa por cima de Christine, que tenta resistir, mas é completamente esmagada. A luta finalmente chega ao fim e no dia seguinte Dennis e Lee se encontram com o detetive Jenkins no meio de um ferro velho. Lá, eles encontram Christine transformada em sucata compactada. O perigo parece ter acabado, exceto que os três ouvem uma música muito parecida com as que o carro costumava tocar no rádio. Felizmente, era apenas um dos trabalhadores do ferro velho com seu rádio estéreo. Finalmente, os três vão embora, mas não percebem quando um pequeno pedaço de Christine começa a se mover, provando que o carro diabólico ainda está vivo. Chegamos ao final do recap do filme Christine, o Carro Assassino. Minha nota para esse filme é 9 de 10. O filme tem um roteiro muito bom e diferente dos demais filmes de terror da época.
Se gostou, deixe seu like e inscreva-se no canal. Comente sua nota que eu darei coração. Assiste esse vídeo aí, você vai gostar.